Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje é o nosso estudo da obra No Mundo Maior. É o nosso estudo de número 19. Hoje é exatamente 31 de outubro de 2017. Então, a nossa querida irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do estudo da semana passada. Bom, segue o nosso irmão Calderaro explicando para o André Luiz a situação do cérebro desses dois irmãos, não é? Então ele dividiu o cérebro em 3 regiões: os nervos, né? O nervo responsável pela impulsividade, a zona motora pela experiência e os lobos frontais pelas noções superiores. Só que aí o Calderaro explica o seguinte, que quando nós estacionamos em qualquer uma dessas regiões, nós colhemos frutos muito amargos, né? Experiências muito ruins. Ele diz que quando estaciona na zona dos nervos, o que acontece? A criatura se perde num labirinto de causa e efeito, quando age por impulso, quer dizer, acabamos nos arrependendo muitas vezes quando agimos por impulso. Quando a criatura estaciona só na zona motora, quer dizer, que são as experiências, e que se prende naquilo, se torna uma coisa maquinal, aquela criatura que não busca o seu passado para ver os seus erros, para ver os seus acertos, se torna uma rotina, fica uma coisa maquinal. E aquele que também se fica só na parte da contemplação, fica aquela contemplação sem obra. Então ele explica, o Calderaro, que o certo é necessário haver um equilíbrio entre essas 3 zonas. Para quê? Para que realmente o espírito avance rumo à sua evolução, buscando esse equilíbrio, buscando realmente se melhorar. Aí ele fala, com relação a esses 2 irmãos, aí ele explica, olha, o encarnado, o que aconteceu com o doente? Ele se refugiou onde? No remorso. Por quê? Porque ele matou o cidadão. Então ele se refugiou num remorso, numa culpa, e acabou destruindo todo o sistema endócrino dele, toda a parte sensorial, nervosa, viu? E o desencarnado que está lá do lado, o que aconteceu? Ele se refugiou onde? Na vingança, no desejo de vingança, né? Ele vive pela vingança. Então ele fugiu da própria razão, da própria sensibilidade, quer dizer, o desejo dele é vingança, vingança, vingança. Ele diz, se os 2 tivessem se perdoado, outra seria a situação desses 2 irmãos. É isso que ele explicou. Então vamos lá, rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza, que os amigos espirituais possam também nos inspirar. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem, com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. No parágrafo anterior, o que ele falou? Temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores dele, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Porque a lei está gravada onde? Ele sabe que ele infringiu a lei? A própria culpa que ele carrega já destrói o próprio organismo. E ele não tem como fugir da lei. Está nele. O desencarnado, de contrapartida, converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança,
acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Então, é difícil nós entendermos que o nosso Senhor Jesus, o Verbo se fez carne. Todas as lições do nosso Senhor Jesus é com um único propósito: nós nos libertarmos dessa prisão que nos maltrata há milênios. Nós somos infelizes porque nós somos. Nós temos momentos fugazes de alegria, mas a massificação, nós somos pessoas infelizes. Por quê? Porque ainda não possuímos e vivemos o amor em sua plenitude. Por isso essa sensação de vazio, essa crise existencial, essa solidão, esse momento que tu está aqui, para onde é que eu vou, o que eu estou fazendo? Porque nós somos pessoas vazias, desnutridas do amor divino, do amor em mim. Se eu não estiver sentindo nada disso, eu estou surtada da cabeça, estou vivendo no além. Porque uma pessoa que não está surtada, ela tende realmente a sentir isso, a se incomodar, a não se plenificar. Por quê? Porque em verdade não está realmente vivenciando esse sentimento. Ele veio, se fez carne, se tornou o exemplo, porque ele é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, segundo o livro dos Espíritos, e o é, para nós seguirmos, para nós copiarmos, para nós refletirmos. Uma vez fazendo esse movimento, nós nos tornamos pessoas mais livres, mais leves, mais felizes, e nos tornamos pessoas extremamente agradáveis de conviver. E é muito fácil amar quem vive Jesus. Você não terá dificuldade de relacionar-se com ninguém, e você vai conseguir tirar leite até da pedra nesse movimento interior. Por isso é que ele vem assim, ó. Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Se o pai adotivo, o tutor, tivesse perdoado, ele não estaria vinculado a esse coração. Estaria muito bem no mundo espiritual, aprendendo, se preparando de forma agradável para uma nova encarnação. Como ele não realizou o movimento do perdão, o que ele está? Preso. A quem? A alguém que ele odeia. É meio... Como é que eu posso querer estar ao lado de alguém que eu não suporto, que me fez mal? Então, a imaturidade nossa é acharmos que eu sou o juiz, eu vou fazer a justiça. E não é assim. O fato desse tutor ter perdoado, se ele tivesse feito esse movimento de perdão, existiria uma pessoa que estaria livre da prisão. Seria quem? Ele. O outro ficaria com um débito, com a lei. Então é isso que nós temos que entender. Quando eu realizo o perdão, eu me liberto, eu quebro a algema. Só isso. E faço um movimento de progresso. Não cabe a mim querer ser o justiceiro. Então esquece, se alguém te fez mal, segue a tua vida. E o outro vai resolver a encrenca dele. O que importa é a tua consciência com Deus. Entendemos isso? Segue tua vida. E o outro aqui, qual é o grande lance dele? Ele carrega a culpa, sabe que fez, sabe exatamente o que fez. E sabendo o que fez, lembrando do que fez, não fez nenhum movimento de renovação. Nenhum movimento de renovação. Primeiro o arrependimento, não teve. Até hoje ele não se arrependeu. Era o primeiro movimento, não se arrependeu. Mas carrega o quê? Uma culpa, um espinho cravado na carne dele. Tu é um assassino. Por mais que a vida tenha dado a ele uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, inclusive o dinheiro que ele conquistou, ele só não conseguiu conquistar a paz, porque paz não se compra com dinheiro. Então qual seria esse outro movimento? Primeiro o arrependimento, era o primeiro movimento,
e fazer um movimento de reparação, que foi o que Saulo de Tarso fez, em uma encarnação. Então, tem jeito? Tem jeito, mas temos que fazer aquele movimento que Saulo fez, esqueceu de si para viver a vida do Cristo. Por exemplo, nós terráqueos, todos nós aqui, nós somos espíritos que carregamos débitos, mas a gente nessa encarnação não lembra, a gente fica com essa cara de santo, entendeu? A gente se acha. Olha, se você começar a se achar que você é bom, é bonzinho, já começa a desconfiar que isso é um processo de fanatismo, porque nós não somos. Nós somos espíritos em luta, nesse movimento de luta. Então, se eu tenho essa consciência que eu sou um espírito que estou na Terra, que carrego débitos, poxa, eu não posso perder tempo. Eu tenho que tentar me recuperar o mais rápido possível. Como? Fazendo bem. Só esse movimento. Então, esses dois irmãos aqui estão nesse sofrimento porque Deus impôs isso a eles? Não. Deus não tem nada a ver com isso. Um foi desobediente e o outro também foi desobediente, porque ele disse: Caim, que fizeste a teu irmão Abel. E o outro, ele mandou Jesus. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Não te digo, Pedro, até 7, mais 70 vezes, Senhor. Pegando a citação lá de Gênesis, porque isso aqui Jesus está repetindo Gênesis lá atrás, justamente a encrenca entre a parábola e o retrato de Caim e de Abel. Continua ele: Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude. Libertação estava para qual? A libertação do ser estaria para quem aí? Para quem matou ou para a vítima? Para a vítima. Seria um movimento de libertação, o perdão, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. No pensamento. Toda ação, o pensamento é um atributo do Espírito. E é através do pensamento que nós nos comunicamos uns com os outros, encarnados e desencarnados. É através do pensamento que eu estou interligada com os demais. Todos nós aqui temos grupos ao qual nós nos alimentamos, encarnados e desencarnados. Através do quê? Do nosso pensamento. No processo obsessivo é o meu ódio vinculado à culpa dele, e nós dois ali o quê? Lembra que a máquina cerebral de um e de outro é particularmente, são o quê? Idênticos. Tamanha simbiose entre um e outro. Todo esse texto começou com o estudo da máquina cerebral de um e de outro. Nesse processo da obsessão, é uma mente agindo sobre a outra, fazendo com que o outro faça a vontade dele. No processo do bem isso não acontece, porque em nenhum momento um espírito superior vai se impor ao outro. O outro faz o movimento e o máximo que ele pode fazer é te dar força para continuar no bem. É diferente, entendeu? Por exemplo, se você tem um movimento de querer impor as suas ideias ao outro, te considera nesse momento um obsessor. Porque uma das características de espíritos bons, os espíritos bons, é respeitar a escolha do outro. E a outra coisa é nós entendermos que essa vibração, esse estar vinculado, essa palavrinha chamada sintonia é uma lei divina, é uma lei inderrogável. Não tem como, nós estudamos essa semana passada, eu repito, não tem como um amigo espiritual chegar aqui e dizer assim: olha, eu vou cortar o vínculo desses dois. Não tem. Só existe um movimento aqui para que modifique esse vínculo. É o perdão da parte de um, fazendo um esforço enorme, e o outro, o auto-perdão e a renovação moral. Aí vai desvincular, através dessa reforma moral. Então, se eu começar a seguir o Cristo, eu, além de me livrar do processo obsessivo, eu ainda faço uma boa evolução espiritual. É a coisa mais simples do mundo. É só seguir Jesus. Então, olha só, o que ele está te dizendo aqui de uma forma maravilhosa? Ele está dizendo que o Evangelho do Cristo é essa ciência.
Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, não é uma mera virtude, senão um princípio científico. Porque nós não temos aí um cidadão patologicamente enfermo do corpo, não temos aí um enfermo do corpo, ele não está definhando qual o tratamento para ele, cientificamente falando? Jesus. Porque essa enfermidade do corpo dele não estava na programação, não era uma expiação, foi uma encrenca que ele arrumou nessa encarnação, e que através da própria culpa ele destruiu o corpo físico dele. É realmente aquele movimento do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Porque, em verdade, quando ele foi lá reclamar com o pai, com o tutor, ele queria o quê? Parte da herança, ele queria ser pago pelo trabalho que ele fez. Mas no fundo, sabe qual era a raiva dele? Era não ter sido filho legítimo. A raiva dele era ter sido adotado, ter sido um funcionário. No fundo, o que ele queria? Ter sido amado. Como ele não se sentiu amado por quem ele ama, ele preferiu matar. Mas no fundo, o que essa alma queria era só ter sido amado. E ele projetou isso no me pague, porque ele o admirava. E era esse o movimento dele, eu queria tê-lo como meu pai. Só que ele não sabe disso, ele não entendeu, ele não reconheceu. O tutor foi ingrato? Foi. Porque, gente, a pior coisa que tem é você pegar para criar e não amar. Isso é indiferente. E o que é pior, ele tratava ele como um empregado. Tratava como um simples empregado. Então, em verdade, aí os dois estão em situações bem complicadas. Que a pior coisa que pode existir na vida do ser humano é a rejeição. Nós temos muita dificuldade para lidar com a rejeição. Se eu passar aqui, de repente está a Maria Luísa ali sentada, eu não vi a Maria Luísa, eu passei. Pronto, a Maria Luísa vai... Poxa, você não falou comigo. Vai Deus. Maria Luísa não falou comigo. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Isso é o quê? É rejeição. Só a Maria Luísa tem isso. Entendemos isso? Somos nós. Científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Tudo no pensamento. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão só de tempo. Então hoje a ciência começa a cogitar a ideia que fazer o bem faz bem, de que quando alguém guarda ódio vai ter uma enfermidade, uma patologia. Hoje a ciência médica começa a trabalhar nisso. Eu conversei com um rapaz fazendo tratamento psiquiátrico. Sabe o que o médico orientou para ele? Uma vez por mês fazer uma cesta básica e levar para uma família carente. Psiquiatra. Então hoje a ciência começa a fazer esse movimento de entender que o bem faz bem. E ele diz aqui, nessa época aqui, nem pensar, mas ele diz, época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente quanto o quê? Pão, água e remédio. E já está começando esse movimento. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Então, a gente olha assim a humanidade, isso aqui não tem jeito não, mas já melhorou. Hoje já se fala em trabalho voluntário, instituições. Tempo atrás isso não existia, não. Hoje já estão humanizando um pouco mais os atendimentos. Eu estou aqui na posição de evangelizadora, então eu estou cobrando vocês. Essa é a função que a espiritualidade nos pede. Pega o estudo, cutuca. A gente tem que sair daqui, inclusive, com raiva de ti mesmo. Essa menina, eu vou te contar. Aí pensa que ela é o quê? Ótimo, isso quer dizer que está mexendo. Essa é a nossa função. A tua função, como evangelizando, é exigir de ti e dar o exemplo. Então, a forma, por isso que diz, a palavra, ela ensina,
ela esclarece, mas o exemplo arrasta. Então, se nós queremos fazer esse movimento onde eu estou inserida, dentro da minha casa, porque aqui é estudo. Aqui todo mundo é lindo, beijinho para lá, beijinho para cá. Nós temos que praticar isso dentro de casa e dentro do ambiente profissional, no trânsito, em sociedade. Então, se lá dentro da tua casa, e se lá no teu ambiente profissional e no trânsito, você está fazendo dê o exemplo. Nesse movimento de você dar o exemplo, você acaba o quê? Arrastando. Entendeu? Então, na sua página lá, posta sempre coisas agradáveis. Eu não posso, aqui nós cutucamos, mas lá fora eu não posso ser a palmatória do mundo. Porque eu também tenho que aprender a respeitar o livre-arbítrio de cada um. Quem quer água, quem tem sede, busca. Entendeu? Então, se cada um aqui fizer a sua parte, pronto. Está resolvida a encrenca do planeta. Então, sair desse movimento de cobrar do outro e fazermos sempre esse movimento de nos cobrarmos. Cada um sabe aqui o seu limite. Então, cobra de você, cobra de ti, como eu cobro de mim. Eu me cobro também. Então, possamos nos cobrar para nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Em seguida, permaneceu o calderário longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. Dentro, em pouco, encontrava-se em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável, que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. E nenhum dos dois estão enxergando a presença de Calderário e de André. Ou seja, os dois estão dando trabalho para o mundo espiritual. Dando trabalho. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Calderário, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive e interroguei. Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis num companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espírito de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damo-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. A força maior eles não tinham. Qual era a força? O que o nosso irmão Calderário tem é a informação, a intelectualidade. Mas o movimento necessário para falar com aquela alma, nenhum dos dois possui. É o sentimento do amor. Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Porque o único sentimento que iria tocar o coração dessas almas era o amor. E esse sentimento não é palavra, é sentimento. Você se amar o amor, você primeiro precisa se aproximar. Não é? Isso fala, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos, nossos filhos. Como é que eu vou gostar da Conceição? Eu não a conheço, eu não me aproximei da Conceição. Para o espírito, dentro da nossa evolução, é necessária a convivência. E quase sempre, quando nós convivemos, nós não aprendemos nem a amar, mas a odiar. Dentro da nossa evolução a gente começa a ficar muito perto, já começa a se estranhar. Tamanha carência de amor que temos, de amar, porque nós queremos que o outro faça a nossa vontade.
que o outro sirva-nos. Quando a outro não nos serve, a gente passa a odiar. Então a convivência para nós não quer dizer que nós vamos nos amar. Quase sempre vamos nos odiar, quase sempre. No caso aqui dessa alma que será chamada, dentro dela existe o sentimento do amor. Qualquer pessoa que passar, que cruzar o caminho dela, ela vai dar o que tem. É o que? O amor. É natural. Ela não precisa conviver, presta atenção, conviver para desenvolver. Ele já está nela. Ela vai apenas o que? Exteriorizar. Nós vamos ver isso na irmã Dulce. Nós vamos ver isso na amada Teresa. Nós vamos ver isso na figura do Chico. Nós vamos ver isso na figura de Francisco de Assis. E nós vamos ver isso de forma incomum na figura do nosso Senhor Jesus. Todos se sentiam acolhidos por Ele. Se sentiam amados por Ele. Então não é o outro para desenvolver em mim, o amor já está. Quem entrar em contato comigo vai sentir esse sentimento. Não é o nosso caso. Maria Luísa me ama. Se eu for morar com ela, vai ter fight. É questão de tempo. Basta viajar. Porque nós não temos maturidade emocional para aprendermos a conviver com o outro, a respeitar o outro do jeito que ele é. Falta de amor. Então eles aqui reconhecem esse movimento de falta de amor. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado intelectualmente, desenvolvemos a inteligência, mas de sentimentos menos sublimes. São eles dois infortunados e nada mais. Ou seja, o olhar do André para esse cidadão, os dois, é olhar o quê? São dois doentes, dois infortunados. Mas em nenhum momento o André olha para um e para outro e vê neles um irmão ou um pai. Você pode se compadecer com a dor do outro. É um infortunado, tadinho. Mas o sentimento de amor, como se fosse o teu pai, o teu irmão. Por isso que ele diz, para nós são dois infortunados. Cipriana que vai ser chamada, não. Cipriana vai olhar para ele e vai olhar como dois o quê? Filhos. E ela tem um sentimento maternal mesmo. E não há quem resista ao amor. Para nós ambos, espírito de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Quem faz trabalho com crianças, você é pai, você abraça aquelas crianças. Pergunto, da mesma forma que abraça um filho? Você, mãe, que faz esse trabalho, tu abraça, tua carinha, da mesma forma? Tu faria o mesmo movimento por aquele ser que tu não conhece, como tu fazes pelo teu filho lá em casa? Cipriana faria, irmã Dulce faria. Por isso que irmã Dulce, Madre Teresa, não precisou parir para ser mãe. O sentimento de amor está nele. Qualquer criança que se aproximasse de Madre Teresa, de irmã Dulce, iria encontrar nelas a mãe. Qualquer criança, qualquer idade, qualquer cor, damos-lhes no momento o de que dispomos. O que é? O esclarecimento, a vibração. Não passa disso. Isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores. Porque ele está atuando aonde? Na máquina cerebral. Equilibrando os neurônios, aplicando passe, tirando... Ele está atuando no corpo físico. Mas qual é a causa do sofrimento? É o espírito, é a alma. E nesse movimento, só quem pode cuidar é Cipriano. Nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Olhou para a grande porta próxima e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, porque um saiu do corpo, O que estava encarnado saiu do corpo no momento do sono, que ele conseguiu dormir, depois da ação magnética do nosso irmão Calderário. Então ele saiu, e quando ele saiu do corpo no momento do sono, ele se deparou com quem? Com o algoz. Eles estão ali o quê? Discutindo. Palavras amargas, imagina o clima. Você está vendo aqui o que é um escritor? Eles estão ali, saiu do corpo e começaram a falar palavras amargas. Se é um espírito inferior escrevendo e começou a xingá-lo, falando disso, falando daquilo, vai retratando tudo. Ele não vai escrever esses pormenores, um ao outro falando palavras amargas. Por quê? Porque ele sabe, quando eu falei agora assassino, ladrão,
em cada mente de vocês. E eles aqui têm muito cuidado com isso. Palavras amargas. E o prestimoso mentor prosseguiu. Lembras-te de Psique? Sim, recordava-me de modo vago, fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levara a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tornou o Calderaro solícito. De Psique foi dos primeiros magnetistas que encontraram um sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgia nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Insisti, ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Porque, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Vou finalizar e vamos comentar. A Maria Luísa vai trazer aqui as duas biografias de Charcot e de Richelieu. Nesse momento, alguém assomou a porta de entrada. Era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido. É a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Comentário aqui quando ele diz: porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Então é por isso que quando Maria de Magdala, ao contato com Jesus, ele a curou por dentro, porque ele a amava infinitamente. Aí você vai me dizer, Conceição, mas nem todos foram curados. Não porque faltou o movimento do Cristo, mas porque faltou o movimento da pessoa. Faltou o outro querer. Mas quem se entregou ao amor do Cristo fez o movimento de renovação. Estevão, Saulo de Tarso, Maria de Magdala, o apóstolo Pedro, Tiago, Levi, João, tantos outros. Com a nossa cultura retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Esse nosso próximo capítulo vai retratar o amor. Que possamos não faltar. Em verdade, o movimento de realizar não é difícil, o movimento é fácil. Ele se tornou difícil porque nós nos adaptamos a fazer o errado. Então nós estamos há tantos séculos agindo dessa forma egocêntrica, vaidade, orgulho, presunção, que aí nós temos um movimento de muita dificuldade de ceder, cristalizado. Então por isso se tornou difícil. Então o difícil não é amar. Se tornou difícil porque eu aprendi, em verdade, a não amar o outro e querer sempre me colocar em primeiro lugar. Sempre querendo as coisas só para mim. Sempre querendo reter. Achando que isso me traria felicidade. E, em verdade, não me trouxe felicidade. Me trouxe, em verdade, solidão. Nossa irmã Maria Luísa vai vir com a biografia dos dois irmãos que foram citados, tá? Armand Marie Jacques de Chastenay,
de Puisséguier, mais conhecido como Marquês de Puisséguier. Nasceu na cidade de Paris no dia 1º de março de 1751, de família nobre de militares, marqueses e condes. E morreu também na França em 1º de agosto de 1825. Ele foi discípulo direto de Franz Anton Mesmer e ficou conhecido por sua experiência transcrita sobre a prática do magnetismo animal e do sonambulismo magnético. Muitos se referem a ele como descobridor do sonambulismo. Porém, Mesmer já o conhecia, sabedor que era de todo o desdobramento possível do magnetismo animal. Entretanto, deve-se ao Marquês de Puisséguier o primeiro uso do sonambulismo como instrumento para diagnóstico das enfermidades, prescrição do tratamento e previsão da cura, por meio dos extraordinários efeitos da lucidez sonambúlica. Esse Marquês de Puisséguier. Jean-Martin Charcot foi um médico e cientista francês que nasceu em Paris em 29 de novembro de 1825 e morreu em 16 de agosto de 1893. Alcançou fama no terreno da psiquiatria e da neurologia na segunda metade do século XIX e foi um dos maiores clínicos e professores de medicina da França, juntamente com Guillaume Duquesne, o fundador da moderna neurologia. Suas maiores contribuições para o conhecimento das doenças do cérebro foram o estudo da afasia, a descoberta do aneurisma cerebral e das causas de hemorragia cerebral. Durante as suas investigações, Charcot concluiu que a hipnose era um método que permitia tratar diversas perturbações psíquicas, em especial a histeria. Fantástico, né? Depois a Maria Elisa vai tirar a foto, colocar no grupo para vocês poderem ler novamente. Pergunta: foi bom o estudo? Então, a próxima semana tragam um coração, porque vamos estudar com a nossa querida irmã Cipriana. Estudar sobre o amor, coisa boa. Alguma pergunta, alguma colocação? Foi tudo ok? Tudo alright? Só nos resta então orar, agradecermos a Jesus. Vamos aquecer o nosso coração. Vamos acompanhar a oração da Laura e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir, né? Então vamos unir ainda mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de gratidão por mais um dia que está se passando, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Te agradecemos, querido Pai, não só por essa oportunidade, mas por todas as outras que o Senhor nos concede a cada amanhecer. Obrigada, Senhor, por nós termos encontrado, ou talvez reencontrado, nesta encarnação, esta doutrina que para nós tanto nos esclarece. No estudo de hoje, Senhor, percebemos que não basta o esclarecimento, mas, acima de tudo, precisamos aprender a amar, primeiramente a nós mesmos e depois o nosso semelhante. Então, querido Pai, ajuda-nos neste processo de aprender a amar, que possamos lembrar sempre dos ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, principalmente naqueles instantes em que estamos sendo provados, para que não venhamos novamente a cair no erro, para que possamos fazer valer a pena a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados. Agradecemos aos amigos espirituais que sempre se fazem presentes, tentando nos intuir, nos auxiliar, abrir as nossas mentes para que possamos assimilar da melhor maneira o estudo. E assim, amado Pai, agradecemos por tudo, que possamos sair daqui refletindo nos ensinamentos para tentar vivenciá-los lá fora e que possamos permanecer unidos ao bem através dos nossos pensamentos e principalmente das nossas atitudes. Que assim seja.